Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Karina e hoje nós vamos conversar sobre a Terra do Nilo, a Terra das Grandes Pirâmides, sobre o Egito Antigo. Essa civilização que traz grandes mistérios para conhecermos, mas que a gente já descobriu muita coisa. Nós vamos conversar sobre como ela se formou, qual a importância do Rio Nilo para essa sociedade, sobre a sua economia, a sua estrutura política e a sua estrutura social. Vamos viajar nessa história? Vamos lá! Nós vamos começar falando sobre a localização do Egito e algumas curiosidades referentes a essa região. O Egito ele se localiza no nordeste da África. Um historiador grego que visitou a região disse a seguinte frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. Então, por que ele disse essa frase? Porque o Egito ele foi formado ao redor do rio Nilo. Então é como se fosse um presente oferecido pelo rio Nilo. As pessoas que escolheram essa região para habitar, fizeram essa escolha baseada na abundância de água que lá tinha. Como a gente pode ver no mapa, essa região verde é a região das terras férteis. Então elas ficam basicamente ao redor do rio Nilo. Atualmente, o Egito ele é um pouquinho menor, como a gente pode ver no mapa, mas ele continua na mesma região, no nordeste da África. O Egito Antigo ele se dividia em duas partes, o Baixo Egito e o Alto Egito. Ao contrário do que a gente pode pensar, o Baixo Egito fica na região norte e o Alto Egito fica na região sul. Por quê? Porque essa região que vocês podem ver aqui de baixo é uma região montanhosa, uma região alta, por isso se chama Alto Egito. E essa região aqui, próxima ao Mar Vermelho, é uma região mais baixa, mais do nível do mar, por isso é chamado de Baixo Egito. O Baixo Egito, ele ficava então na região do delta do Nilo, na região norte, tinha um clima mais favorável, com temperaturas mais suaves e com mais chuva. Então foi a região mais escolhida pelos grupos populacionais. Quem governava usava essa coroa vermelha. Já o Alto Egito ficava na região do Vale, na região sul, com um clima mais seco e com poucas chuvas. Sofria mais com as inundações do rio Nilo, mas isso fazia com que a terra fosse extremamente fértil. O governante usava essa coroa branca. Vamos falar um pouquinho do rio Nilo, então. O rio Nilo ele é considerado o maior rio do mundo em extensão e o segundo maior rio do mundo em quantidade de água. Ele fica ali, páreo a páreo com o nosso rio Amazonas. Ele começa a se formar lá no meio da África e ele vai descendo até chegar aqui no Mar Mediterrâneo, no delta do Nilo. Ele passa por muitos países como Uganda, Ruanda, Sudão, até chegar no Egito. Isso segundo o mapa da atualidade. Aqui fica a parte mais conhecida do rio Nilo. Por quê? Porque a capital do Egito está aqui. A capital, a cidade do Cairo, é onde fica o que a gente chama de delta do Nilo. Vamos ver essa região? Aqui nós temos uma imagem de satélite que dá para a gente ver bem. Aqui é onde o rio Nilo deságua no mar Mediterrâneo. Aqui na lateral a gente tem o Mar Vermelho, que não é vermelho, e aqui a gente tem o rio Nilo, tá? Ele começa aqui embaixo e vai descendo até chegar aqui no Mar Mediterrâneo. O rio Nilo foi muito utilizado para agricultura, para a pesca, para o transporte de mercadorias, de pessoas e para o consumo diário. Eles utilizavam especialmente para a agricultura porque as cheias do Nilo faziam com que formasse um adubo natural. Vamos ver aqui. Quando enchia, aqui do lado, nós podemos ver que a água ela acabava fazendo com que essa parte aqui ficasse submersa. E essa parte submersa, ela acabava criando um adubo natural chamado humus. Quando havia vazante, quando esse rio diminuía, esta região que estava coberta, submersa pela água, ficava extremamente fértil por causa desse humus. E por isso, as sociedades que foram se formando ao redor aproveitavam e plantavam. Então, as cheias do rio Nilo acabavam favorecendo a agricultura. Então, vamos ver como está o Egito na atualidade? Atualmente, o Egito se chama República Árabe do Egito. Por quê? Porque uma parte do Egito fica na África e a outra parte do Egito fica na Ásia, na Península Arábica, na região do Monte Sinai.
Por isso que o Egito é considerado um país transcontinental, porque ele pega 2 continentes, o continente africano e o continente asiático. Hoje, a religião predominante é o islamismo. A maior parte da população, então, é muçulmana, ao contrário do que na antiguidade. A gente vai ver nas próximas aulas como era a religião deles no tempo antigo. Até hoje, cerca de 90% da população mora ao redor do rio Nilo. Esse rio é tão importante porque o Egito ele fica numa região desértica. Ele fica ao lado de um dos maiores desertos do mundo. Então, eles precisam da água para sobrevivência. Mas isso não é exclusividade lá do Egito. Nossas cidades mesmo foram formadas ao redor dos rios. Nós temos, por exemplo, Goiânia, que foi formada ao redor do rio João Leite, o Ribeirão João Leite e o Rio Meia Ponte. E isso também aconteceu com várias civilizações, como a gente vê na Mesopotâmia, que se fundaram ao redor dos rios Tigre e Eufrates. Então, isso não é exclusividade dos egípcios. O rio Nilo também sofre com a poluição, assim como os nossos rios na atualidade. E isso é uma luta, porque ele faz com que as cidades que ficam ao redor dele sejam abastecidas. Então, se não combater a poluição, as pessoas vão ser prejudicadas. E uma curiosidade, nas ruas do Egito é proibido beijo entre casais. Para nós é tão comum, né? Mas por causa da religião deles, eles não permitem. As mulheres também têm pouca liberdade publicamente e os homens não. Os homens eles conseguem até se cumprimentar, eles se cumprimentam com beijinhos no rosto, eles andam de mão dadas, mas o relacionamento entre homem e mulher público não é permitido. Aqui nós temos algumas fotografias mostrando como é o Egito nos dias de hoje. Como vocês podem ver, tem carros de iluminação pública, prédios, mas também aqui ao fundo a gente pode ver a história ainda existindo. As famosas pirâmides de Gizé são um dos nossos conteúdos das próximas aulas. Aqui nós temos a presença do rio Nilo em meio à grande cidade do Cairo, que é a capital do Egito. E aqui nós temos o rio Nilo sendo utilizado para passeios turísticos. É muito comum as pessoas irem até o Egito para fazer esses passeios de barco, para conhecer mais essa região. Agora, nós vamos falar um pouquinho de como o Egito se formou, como era essa política do Egito. O Egito, ele começou sendo governado pelos nomarcas. O nomarca, ele governava uma região chamada de nomos. Nomos eram comunidades agropastoris independentes. O que é isso? Eram grupos populacionais que plantavam o que precisavam, colhiam, né? E também cuidavam de animais, eram pastores. E eles iam sobrevivendo com aquilo que eles produziam. Como eram pequenos grupos, cada grupo tinha o seu governante. Esse governante era chamado de nomarca. Mas uma região acabou se destacando em relação à outra, que fez com que eles se agrupassem, uma dominasse a outra, formando então os reinos. Então, foi nesse momento que o Egito se dividiu em 2 reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito. Era governado por um rei. Posteriormente, houve também disputas por poder, por território. Acabou-se então havendo uma unificação, formando um só Egito. Essa unificação aconteceu por causa do rei Menés, que acabou fundando uma função, a do faraó. Então, aquele que governaria então o Egito se chamaria faraó. Como que funcionou então? Aqui nós já vimos que a coroa do Baixo Egito era vermelha. A coroa do Alto Egito era branca. Com a junção, a unificação desses 2 territórios, juntou-se também as coroas. Isso é apenas um símbolo que mostra que ele se tornou um só no governo, fazendo com que o governo se caracterizasse de 2 maneiras. Ele tinha o poder centralizado na mão de uma só pessoa e ele era também conhecido por ser um estado teocrático. Teo vem de Deus, significa que ele era o representante direto de Deus aqui, considerado um Deus vivo. Por esse motivo é que todos o veneravam e o respeitavam, obedecendo todas as suas ordens. Então o faraó tinha todo o poder porque ele era uma divindade aqui na terra. Vamos falar um pouquinho então da sociedade? A sociedade, ela era estamental. O que é isso? Dividida em grupos, em estamentos, baseada na hierarquia.
que isso significa? Que tinha uma pessoa mais importante do que a outra. E praticamente sem mobilidade. Significa que quem era camponês ia morrer camponês. Quem era nobre ia até o fim da vida como nobre. Não havia muito a possibilidade de um camponês se tornar nobre, de um artesão se tornar faraó. Então, não existia mobilidade estamental, baseada na hierarquia e sem mobilidade. Aqui nós podemos ver uma pirâmide social mostrando a hierarquia, quem estava mais acima no poder e quem não tinha poder nenhum. Nós temos no topo o faraó, aquele que era todo poderoso, detinha todo o poder, mas também era responsável por administrar, por comandar o exército, era o líder máximo da religião, já que ele era o Deus vivo. A palavra faraó significa casa grande, é aquele que tinha todo o poder de toda a região. Logo abaixo tinha os nobres, que eram aqueles que tinham alguns privilégios, também algumas terras, lembrando que as terras eram como se fossem cedidas, porque todas as terras do Egito pertenciam ao faraó. Juntamente com os nobres tinham os sacerdotes, que eram os líderes religiosos, que aconselhavam o faraó, já que todas as decisões políticas eram tomadas juntamente com a religião. Logo abaixo tinham os soldados, que trabalhavam na defesa do território, mas também comandando as obras públicas. Por exemplo, ia construir uma pirâmide. Quem vigiava o trabalho dos escravos e dos camponeses e artesãos eram os soldados. Depois tinha os escribas, a gente vai falar bastante sobre os escribas mais à frente, que eram aqueles que escreviam. Olha que privilégio! Era um grupo de pessoas profissionalizadas na escrita. Atualmente é tão comum a gente escrever, naquela época não, eram profissionais especializados. Logo depois, os comerciantes que faziam o comércio dentro do Egito e com outras civilizações. Os artesãos que produziam peças necessárias no dia a dia, como armamentos, cerâmica, mas também ajudavam na decoração das pirâmides. Tinha os camponeses que trabalhavam no campo, na criação dos animais, também na produção agrícola. Lembrando que a qualquer momento, se o faraó precisasse do trabalho dos camponeses nas grandes obras públicas, eles poderiam convocá-los. E os escravos, que eram prisioneiros, né? Não tinham liberdade, tinham que obedecer aos seus donos. E por fim, vamos falar da economia. Era uma economia agropastoril de regadio. O que isso significa? Agro, de agricultura. Pastoril, porque eles pastoreavam, criavam os animais. De regadio, porque eles dependiam da água. Então, eles criavam animais como cabras, porcos, ovelhas, burros. Ai, como eu trabalho. Por quê? Porque o burro, ele acabava levando mercadoria de um lugar para o outro. Usavam o gado na agricultura e plantavam cereais como trigo, cevada, plantavam algodão, as vinhas. Então, eles usavam bastante da agricultura e da pecuária na sua sobrevivência. Aqui a gente pode ver uma ilustração mostrando todas essas atividades. Aqui a agricultura. Aqui nós temos aqui, ó, os animais sendo criados em cativeiro. Aqui nós temos algumas frutas plantadas. O burro carregando a carga. Hortaliças. A gente tem aqui o aproveitamento da água. Aqui nós temos um barco carregando mercadoria. Então, a gente tem aqui a presença de todas essas produções que geravam a economia do Egito. Viram como essa civilização é tão interessante? Mas aguardem, porque nas próximas aulas nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela. Sobre a religião, sobre a escrita, sobre a construção das pirâmides e sobre o processo de mumificação. Não perca essas aulas, hein? Tchau, tchau!